Vamos supor que uma civilização alienígena chegasse aqui na Terra do nada para fazer contato com a gente e por algum motivo não detectássemos a sua chegada. Com certeza ia depender em qual país eles iriam pousar primeiro e qual ser humano eles iriam encontrar. Se encontrasse com uma criança, talvez pudesse voar de bike. Se chegasse na Paulista ou em uma festa eletrônica, ninguém ia nem notar, porque estariam praticamente em casa. Mas e se eu te contar que somos alienígenas para uma civilização? Não uma civilização extraterrestre, e sim para uma civilização aqui da Terra, que já existe há aproximadamente 60 mil anos e não sabemos praticamente nada a respeito deles. Se trata da ilha Sentinela do Norte, que fica no arquipélago de Andaman, na Baía de Bengala, que apesar de estar mais próximo da Tailândia, é uma colônia indiana, e lá vive entre 50 a 150 sentineleses. E caso queira saber qual é a população exata de lá, eu te convido a ir lá contar pessoalmente, mas cuidado! Você pode não ser muito bem recebido, e já já eu te falo por quê. Estimativas apontam que os sentineleses vivem nessa região há aproximadamente 60 mil anos, vindos da África através de embarcações ou até mesmo a pé, pois existem evidências que há milhares de anos atrás, aquela região ainda não era uma ilha. E aqui vai um fato curioso, eles são caçadores-coletores, porque eles não sabem plantar. E também nunca se viu uma fumaça por lá ou avistaram luz vinda de uma fogueira à noite. Ou seja, eles não sabem como produzir fogo. Dá para imaginar viver sem um fogo? Nem dá para fazer um miojo, se aquecer num dia frio, fazer um cafezinho. Muito ruim, né? Esse local é um conjunto de cadeia de ilhas, e em duas próximas da Ilha do Norte vivem as tribos Onge e Jarawa, mas são tribos que já estão acostumados a receber visitas. E o que ninguém consegue explicar é a diferença de linguagem dos sentineleses para os povos Onge e Jarawa, que estão basicamente no mesmo quintal. Ou seja, se toda aquela área ainda não era considerada uma ilha, então por que não falam a mesma língua ou algo próximo? Por exemplo, você pode não saber falar inglês ou espanhol, mas algumas palavras são as mesmas. No caso deles, não. Em 1980, 1991 e 2001, o governo indiano levou habitantes das tribos Onge e Jarawa para tentar se comunicar verbalmente com os sentineleses, mas não tiveram sucesso. São esses fatos que os tornam tão únicos e também motivo de curiosidade. E aqui está um grande problema com toda essa curiosidade. Em 1980, um grupo de navegadores britânicos foram até a ilha, comandados por Maurice Vidal Portman. Quando chegaram na ilha, encontraram um vilarejo abandonado e, quando foram entrando mata dentro, encontraram 4 crianças e 2 idosos. Os gênios em questão decidiram sequestrar os 6 e levar para Londres, para poder entender mais sobre a cultura e a origem desse povo. E acabou não dando outra, né? Os 2 idosos morreram, porque isso é o que acontece quando pegam pessoas de um lugar onde os seus ancestrais não saem de lá há 60 mil anos. Essas pessoas não têm imunidade para doenças do resto do mundo, como uma simples gripe. Então decidiram devolver as crianças para a ilha e dar brinquedo para elas. Tipo, leva esse Ken, essa Barbie aqui, finge que agora eles são seus avós e vamos guardar esse segredinho aqui, ó, só pra gente. Depois, em 1967, o antropólogo indiano Pandit foi até a ilha para tentar contato. Porém, ao chegar lá, não havia ninguém. Somente umas 20 cabanas e alguns restos de comida. Logo se deduz que você precisa avisar quando vai na casa de alguém. Mandar um zap, sei lá, chegar de surpresa, assim, às vezes dá nisso. E assim foi a primeira expedição do antropólogo. Já em 1974, a National Geographic achou que seria uma boa ideia fazer um documentário lá. Um diretor, um fotógrafo e mais 2 policiais armados foram até a ilha, a fim de fazer aquele puta documentário. Os policiais estavam com roupas acolchoadas e foram rápido até a praia para deixar alguns presentes. Esses presentes consistiam em nada mais nada menos do que alguns cocos, um porco vivo e uma boneca. Nesse momento, os nativos receberam eles com todo o amor e carinho do mundo. Atiraram flechas e uma delas acertou a perna do diretor. Eles se afastaram da praia e ficaram vendo os nativos pegando os cocos, deram uma flechada para acabar com a vida do porco e sumiram no meio do mato. Na noite de 2 de agosto de 1981,
Um tufão no mar do Golfo de Bengala fez com que um cargueiro panamenho, que pertencia a uma empresa de Hong Kong, encalhasse a 100 metros de Ilhabela. Não, Ilhabela não, peraí. Sentinela do Norte. Aí já viu, né? Todos os tripulantes eram chineses. O resgate não conseguia chegar lá por mar ou por ar durante 2 dias. Acredito que uns 50 Playstations foram destravados nesse período. No terceiro dia, o capitão do navio mandou uma mensagem da costa falando: "Fudeu de vez!" Ele relatou que tinha alguns caras sem roupa saindo do meio do mato, todos usando arco e flecha, e estavam carregando troncos de árvore para fazer o que parecia ser uma jangada para chegar até o cargueiro. Com certeza esses caras não iriam lá para ver se eles estavam precisando de algo, talvez um empurrãozinho no cargueiro para ver se ele pegava no tranco ou qualquer coisa do tipo. O capitão pediu para a equipe de resgate levar armamentos, com medo de haver confronto, e pediu para a tripulação se armar com qualquer coisa que tivesse no navio, garfo, faca, garrafa, sei lá, o que fosse. Mas o mesmo tufão que fez eles ficarem ilhados ali, também fez com que os sentineleses não conseguissem chegar no navio. Afinal, pau que bate em Chico também bate em Francisco, e as ondas não deixaram que eles chegassem até o cargueiro. Então o resgate chegou por mar, mas não conseguiram retirar os tripulantes justamente por conta das ondas gigantes. Aí tiveram que chamar um helicóptero, que teve que fazer 3 viagens para tirar todos de lá. Mas conseguiram salvar todos. E tudo isso com os sentineleses atirando flechas para cima do helicóptero. Esse cargueiro em específico está encalhado lá até hoje. Em 1991, Pandit tentou contato mais uma vez com a tribo, mas dessa vez, ao se aproximarem, os sentineleses começaram a aparecer com uma certa cautela. Alguns estavam com arco e flecha e o clima ficou meio tenso. No entanto, diferente das visitas anteriores, onde os membros da tribo frequentemente disparavam flechas imediatamente, dessa vez deu bom, mas com um pouco de receio dos dois lados. A equipe começou a jogar os cocos na água, um item que os sentineleses obviamente valorizavam, embora não cresça na ilha. Esse gesto foi uma prática comum nas tentativas de contato, pois os sentineleses mostraram interesse em cocos nas visitas anteriores. Lentamente, os sentineleses começaram a se aproximar da equipe e, pela primeira vez, por incrível que pareça, aceitaram os presentes. O momento mais marcante foi quando alguns membros da tribo saíram da floresta e se aproximaram da equipe, recolhendo os cocos sem demonstrar nenhuma hostilidade, o que foi um avanço significativo em relação aos contatos anteriores. Os sentineleses pareceram especialmente curiosos com a presença de Madhumala, possivelmente porque nunca tinham visto uma mulher estrangeira antes, e Madhumala acredita que sua presença contribuiu para a diminuição da tensão. Ela relatou que, durante o encontro, os sentineleses começaram a reagir de maneira menos agressiva, pegando os cocos já dentro de um balaio ou algo do tipo. Mas o Pandit disse que olhou para um menino que estava na praia, o moleque olhou para ele, deu uma risadinha e fez um sinal assim, dando a entender que ia cortar o pescoço deles caso continuassem lá. Então Pandit resolveu que era hora de dar tchau. Após isso, o governo indiano decretou que seria proibido qualquer pessoa ir até lá, tanto por risco da própria pessoa, como também para não levar doenças que seriam fatais para os sentineleses. Mas, em 2004, tivemos aquele terrível tsunami que acabou com mais de 200 mil vidas. E como o epicentro do tsunami foi muito próximo da ilha Sentinela, as autoridades indianas tiveram que mandar um helicóptero para lá e ver se eles tinham sobrevivido. E quando chegaram lá, tiveram aquela recepção calorosa que só os sentineleses sabem dar. A galera do helicóptero deve ter pensado assim: se estão tacando flecha aqui na gente, então significa que tá tudo certo. E foram embora. Já em 2006, 2 indianos espertinhos estavam pescando ilegalmente próximos da ilha e acabaram encalhados lá. Eles tiveram que ir para a praia e já sabe, não conseguiram escapar dos sentineleses, tomaram várias flechadas e tiveram seus pescoços cortados. Quando a polícia indiana tentou recuperar os corpos que já estavam jogados na praia, foram recebidos com mais hostilidade e tiveram que abandonar a missão. E o caso mais recente
e que foi notícia internacional foi a de John Allen Chau. Ele era profundamente religioso e tinha como missão de vida levar o cristianismo para povos isolados. Desde muito jovem, ele demonstrou interesse por aventuras e viagens missionárias e estudou tanto sobre antropologia quanto sobre povos isolados. Chau sabia do perigo que os sentinelas representavam, mas ele tinha uma convicção que era necessário compartilhar sua fé com eles. Antes da sua tentativa de contato, ele passou anos se preparando fisicamente e espiritualmente, incluindo treinamentos de sobrevivência e aprendizados sobre medicina básica. Ele acreditava que sua missão era divina e que tinha o dever de converter os sentineleses ao cristianismo. Em novembro de 2018, ele chegou às Ilhas Andamã e Nicobar, com o plano de alcançar a Ilha Sentinela do Norte, e ele já estava decidido a fazer isso, mesmo sabendo que era ilegal e principalmente sabendo que correria risco de vida. Ele pegou um grupo de pescadores para levar ele até a Ilha Sentinela sem chamar a atenção das autoridades. Eles fizeram várias tentativas de aproximação e em 14 de novembro de 2018 eles chegaram pela primeira vez perto da Ilha Sentinela do Norte. Levado pelos pescadores em um barco até uma distância segura, ele usou um caiaque para se aproximar da praia, enquanto os pescadores esperavam a uma certa distância, prontos para capar o gato caso algo desse errado. Na primeira tentativa de contato, ele levou presentes, incluindo uma bola de futebol e alguns peixes. Ele tentou se comunicar com a tribo em inglês, dizendo: "Meu nome é John, eu amo vocês e Jesus os ama." Posteriormente, o que ele contou para os pescadores foi que depois disso, um dos sentineleses apontou o arco e flecha para ele e disparou. A flecha acertou a Bíblia que estava segurando aqui assim junto ao peito. Ele saiu correndo, pegou o caiaque e voltou para o barco dos pescadores. Na noite seguinte, ele escreveu no seu diário expressando tanto medo quanto fé. Ele sabia que corria riscos de perder a vida, mas acreditava que a sua missão era mais importante. Em uma das suas últimas palavras escritas no diário, ele deixava claro que não queria morrer, mas estava preparado para isso caso fosse a vontade de Deus. Ele pediu orações para sua família e amigos, registrando a consciência dos perigos. Ele não se intimidou e decidiu voltar no dia seguinte, deixando instruções para os pescadores que tinham levado ele, pedindo para que eles contassem o que havia acontecido caso ele não sobrevivesse. Em 16 de novembro de 2018, ele voltou para a Ilha Sentinela do Norte pela segunda vez, e novamente se aproximou da praia sozinho no seu caiaque. Quando chegou na ilha, ele foi recebido pelos sentineleses, que dessa vez foram ainda mais agressivos. Eles atacaram rapidamente com flechas e, ao que tudo indica, acabaram com a vida dele em pouco tempo depois dele pisar na praia. Os pescadores que estavam observando à distância testemunharam o ataque, mas por medo não tentaram interromper. Eles contaram mais tarde que viram os sentineleses arrastando o corpo do Chau pela praia e enterrando ele em uma cova rasa na areia. Após a morte do Chau, os pescadores voltaram para as Ilhas Andamã e contaram o que tinha acontecido. A notícia se espalhou rapidamente e causou comoção internacional. As autoridades indianas, conscientes da sensibilidade da situação, decidiram não recuperar o corpo do Chau, com medo de novas hostilidades e contaminação dos sentineleses por doenças externas. O governo indiano, que tem uma política de não interferência em relação aos povos isolados, reiterou sua posição de que a ilha deve permanecer intocada. Qualquer tentativa de recuperação do corpo do Chau foi considerada impraticável e perigosa, tanto para as equipes de resgate quanto para os próprios sentineleses. A morte desse rapaz, obviamente, gerou um intenso debate sobre ética, religião e direito dos povos isolados ao seu modo de vida. Enquanto alguns grupos missionários elogiaram a sua dedicação e coragem, outros criticaram por ignorar as leis e colocar a si mesmo e aos sentineleses em risco. A comunidade científica e antropológica também condenou a ação do Chau, argumentando que ele desrespeitou as normas internacionais de preservação dos povos isolados. E, para mim, é muito óbvio que, por mais que você tenha fé, você não pode colocar a mão no fogo. Você vai se queimar. Você não pode atravessar a rua de olhos fechados. Você não pode infringir leis para ir a um lugar onde as leis não são aplicadas. E provavelmente você vai perder a sua vida. Pode parecer um pouco frio o que eu vou dizer, é triste. Mas esse episódio se trata de pura e simples seleção natural. E com esse clima super animado eu encerro aqui. Espero que você tenha uma ótima vida e jamais tente ir na Ilha Sentinela do Norte.